Tem algumas palavras que têm queimado no meu coração nesses dias, né? Na verdade, a gente tem falado muito sobre relacionamento com Deus, sobre conhecer Jesus, né? Sobre buscar um pouco mais profundo a Jesus. Mas nesses dias eu tenho pensado muito sobre quem nós estamos nos tornando, né? Eu tenho pensado quem nós desejamos ser como cristãos, como jovens que dizem acreditar em Jesus. Quem aqui já confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quem já? Levanta uma das mãos. A maioria de nós. E o que isso mudou depois que você teve essa escolha? Depois que você decidiu, acho que muitos de vocês vieram na frente ou levantaram no seu lugar e corresponderam ao apelo que foi feito para confessar Jesus, para realmente dar um passo de fé e entregar a vida a Jesus. Mas a pergunta para mim e para você é: o que isso mudou depois desse ato? Quantos aqui são batizados já? Levantem a mão. A maioria de nós também. O que isso mudou depois que você decidiu passar pelo batismo? O que isso mudou na sua vida? No momento que você e eu, que nós recebemos o Espírito Santo, o que isso mudou em nós? Será que o nosso comportamento realmente mudou? Será que as nossas amizades realmente mudaram? Será que os nossos pensamentos mudaram? Será que o caminho que nós estávamos um dia, um caminho que, não sei como foi a sua vida antes de conhecer a Cristo, mas a minha era um caminho totalmente ruim, totalmente sujo, um caminho totalmente pervertido, imoral, realmente um caminho de lama, um caminho de sujeira. E eu precisei dar um giro de 360 graus e mudar completamente, se eu realmente entendi Cristo na minha vida. Se eu realmente entendi que um Deus que estava no céu, que estava na sua glória, que olhou para mim, desceu à terra, se entregou, sofreu por mim, foi injuriado por mim, sofreu chicotadas pela minha vida, pagou um preço, sofreu uma morte de cruz, pela minha vida, pelos meus pecados. Se eu realmente entendi isso, eu precisava mudar. Eu não poderia ser mais a mesma pessoa. Sabe, e isso tem me feito refletir nesses dias. Porque eu tenho visto muitas pessoas que dizem acreditar em Cristo, que dizem acreditar em Jesus. Muitas pessoas que talvez conhecem a Bíblia, muitas pessoas que vêm na igreja culto após culto, mas que nunca tiveram as suas vidas transformadas. Continuam com o mesmo pensamento, continuam com o mesmo estilo de vida, continuam frequentando os mesmos lugares, que não cabe mais a essa pessoa, que Jesus não frequentaria esse lugar. Ah, Felipe, mas Jesus andou com pecadores. Sim, mas Jesus sempre rejeitou o pecado, e sempre que encontrou os pecadores disse: sai daí que eu tenho um novo caminho para você, esse lugar não te pertence mais. E quando Jesus nos chama, e quando Jesus ele nos toca, e quando nós começamos a conhecer Jesus, sabe, a nossa perspectiva do mundo, ela precisa mudar. Quantas pessoas que eu vejo aí que se dizem acreditar em Jesus, estão atrás de baladas, estão atrás de drogas, estão atrás de bebidas, estão atrás de sexo, sabe, e excluem Jesus totalmente, colocam os seus prazeres na frente de Jesus, e dizem acreditar, e dizem conhecer Jesus, sabe, isso tem me feito refletir muito sobre que tipo de cristãos nós somos.
Que tipo de pessoas, de seres humanos nós estamos nos tornando? Será que as pessoas sabem que você é cristão? Já parou para pensar que nos lugares que você frequenta, será que as pessoas sabem que você é cristão? Que você confessou Jesus? Que você aceitou Jesus? Que você entregou a sua vida para Jesus? Ou será que você é mais um crente que eu chamo de crente camaleão? Aquele crente que se camufla em todos os ambientes que está. Então aqui você é uma pessoa, na escola, na faculdade você é outra, no seu trabalho você é outra, mas ninguém realmente sabe quem você é. Só que isso precisa ser mudado. A gente precisa abrir o nosso entendimento e entender que ou nós somos de Cristo ou nós somos do mundo. Nós precisamos, se você ainda não tomou esse posicionamento e essa atitude na sua vida, o Espírito Santo vai te cobrar sobre isso. Você pode ter certeza. O Espírito Santo, ele vai começar a te incomodar. Ele vai começar a perguntar para você de que lado que você quer estar. Sabe, porque quando nós tomamos essa decisão, a nossa vida, ela muda completamente. Sabe, totalmente mesmo, totalmente. E quando Jesus, ele vem, não foi diferente. Jesus, ele vem em um ambiente totalmente religioso. Jesus, ele vem em um ambiente onde os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os sacerdotes da época, eles já haviam adulterado as leis. Eles cobravam das pessoas aquilo que eles não viviam. Eles já estavam usando a lei para o bem deles, para beneficiar a eles mesmos. E aí Jesus vem trazer o quê? O reino de Deus, trazer o evangelho, trazer uma nova perspectiva, sabe? E a Bíblia fala que os fariseus, esses homens que tinham a lei, que eram estudiosos, eles amavam muito o dinheiro, eles eram muito apegados aos bens, e Jesus começa a confrontar eles, porque Jesus ele diz para aqueles homens: olha, aquilo que o mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. E ele vem com essa nova perspectiva, que é o quê? As boas novas do Evangelho. E aí ele vem e começa a pregar o Evangelho, e as pessoas começam a ouvir ele pregando. E começam a escutar coisas que nunca escutaram antes na vida. Sabe, começam a entender o reino de Deus como nunca ninguém antes entendeu. Então Jesus, ele vem como um paradoxo para a sociedade e para nós, porque é um paradoxo. O Evangelho, você viver o Evangelho é um paradoxo para a sociedade. Então nós precisamos entender que tipo de pessoas nós estamos nos tornando. O que não dá mais é para nós ficarmos em cima do muro. Então, ou somos de Jesus, ou nós somos do mundo. Não dá mais para eu me doar por metade a Jesus, que se entregou por inteiro para mim. Não tem como eu viver mais de qualquer jeito. Não tem como. Isso é uma hipocrisia, isso é uma vida de mentira. E quando você entra na presença de Jesus, as suas máscaras, as minhas máscaras, elas começam a cair. Jesus sabe que nós somos pecadores. Jesus sabe que nós somos falhos. E é por isso que Ele nos pede o nosso coração, para Ele poder trabalhar em nós, para Ele poder realmente moldar o nosso caráter. Porque não é fácil. É fácil rejeitar o pecado, gente? Sim ou não? Não estou ouvindo vocês. É fácil rejeitar o pecado? Sim ou não? Não é. As tentações vêm, é fácil você
rejeitar? Aquela imagem, aquele vídeo, é fácil? Não é. E por isso que exige uma escolha. Você precisa escolher pecar ou não, sim ou não. Não é uma escolha? Você pecar? O pecado está diante de ti. Cabe a você, o que a Bíblia nos ensina? Dominá-lo. Então é uma escolha. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos escolhendo os prazeres da carne muito mais do que a Jesus. E aí Jesus então ele vem, e aí ele começa a pregar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, quando você vai estudar a Bíblia, ele é conhecido como as 6 antíteses, porque ele começa a vir moldar o que era o Evangelho. Ele começa a vir agora, Jesus começa a instruir as pessoas, a multidão, todo mundo que estava ao seu redor ali ouvindo ele. Jesus vem então com uma nova mensagem, com a mensagem do reino de Deus. Como eu disse para vocês, aqueles que se diziam cristãos, aqueles que se diziam religiosos, eles estavam usando a lei em favor deles. Então, o pecado, por exemplo, para os fariseus naquela época, era um ato cometido. Mas aí Jesus vem e começa a nos ensinar que o pecado, ele não é apenas o ato, é aquilo que já foi gerado no seu coração. Então é por isso que Jesus vem e ele ensina, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu, porém, vos digo, aquele que olhar para a mulher do seu próximo com cobiça, já adulterou em seu coração. Então o crivo aumentou, e é por isso que aqueles religiosos na época ficaram tão furiosos, porque eles começaram a ouvir tudo aquilo, porque Jesus estava o quê? Confrontando a religião. E aí quando você lê Mateus 5, 6, 7, você vai ver lá, Jesus falando diversas vezes, olha, vocês ouviram o que foi dito, mas agora eu, porém, vos digo. Ou seja, é um novo caminho, é um novo estilo de vida, é um novo comportamento, é uma nova mentalidade. Um exemplo claro disso é quando Jesus ele começa a dizer, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor você entrar no reino com um olho do que com os dois e ir para o inferno. Se o seu braço te faz pecar, arranca-o. Ou seja, vocês precisam tomar uma decisão. Não tem como mais o seu braço esquerdo me adorar e o seu braço direito pecar. Não tem como mais. Não dá. É uma escolha que nós precisamos fazer. Então aí Jesus vem com esse paradoxo para a sociedade. E ninguém entendeu nada, porque estava todo mundo esperando um guerreiro para defender Israel do exército romano. E com espada, com justiça, causar uma guerra. E aí vem Jesus, simples, manso, humilde, que comia e sentava com os pecadores. E aí vem Jesus que nasceu em uma manjedoura, em um estábulo, e começa a anunciar o reino de Deus. E é um paradoxo, e olha como isso é um paradoxo. Jesus disse que ele é o pão da vida, mas ele começou o seu ministério o quê? Passando fome. Ele passou fome 40 dias, 40 noites no deserto. Jesus, a Bíblia diz que ele é a água viva. E como ele terminou o seu ministério? Passando sede. No momento da cruz, o que ele pediu? Ele pediu água. Jesus, aquele que era Deus e mestre, o que ele fez? Lavou o pé dos seus discípulos. Um Deus, Jesus, Criador de todas as coisas, agora numa posição de servo,
lavando o pé dos discípulos. Aquele que era santo, sem pecado, ele escolheu ficar perto de quem? Dos impuros e pecadores. Aquele que era o bom pastor, ele foi morto como uma ovelha muda. Aquele que era o rei dos reis, nasceu na onde? Nasceu em um curral. Isso é um paradoxo. E é por isso que Jesus ele começa a ensinar e ele começa a dizer que no reino de Deus o líder é quem serve, o maior é o menor, quem é humilhado é exaltado, quem perde é quem ganha, o fraco é forte. Ele vem para ensinar esses paradoxos para nós. Jesus pega um analfabeto que era Pedro e torna ele agora o líder da igreja. Começa uma igreja a respeito de através de Pedro. Jesus pega um Paulo assassino e torna ele o quê? Um discípulo. É um paradoxo. Jesus veio trazer um reino diferente de tudo aquilo que as pessoas haviam visto, haviam ouvido. Sabe, eu quero que realmente vocês entendam esse contexto, essa introdução que eu estou passando aqui para vocês. Olha o que fala no Sermão do Monte, a partir do capítulo 5, no versículo 3, não precisa abrir aí, mas olha isso, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente olha para o nosso mundo, para a sociedade de hoje, e ela nos ensina que reconhecer suas fragilidades é sinônimo de fraqueza, mas para Jesus é depender de Deus. Olha a contradição do evangelho com um princípio de mundo. E aí ele segue: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar para a sociedade é sinônimo de fraqueza, pois quem é forte não chora, mas para Jesus é consolo. Para Jesus, quanto mais você chora, mais consolado por Ele você é. Eu acho que os mais antigos eles podem dizer isso, mas aqueles pais bem cascudo mesmo, o filho não poderia chorar perto dele, que apanhava mais ainda, porque sempre foi ensinado que o quê? Você é homem, você não pode chorar. Chorar é fraqueza. E aí vem Jesus e fala: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Ele segue: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Para a nossa sociedade hoje, os bons são aqueles que conquistam mais e mais. Mas para Jesus, os bons são os humildes, pois eles entendem que Deus é tudo o que eles têm. É um paradoxo. O evangelho é um paradoxo da sociedade. E agora eu entro dentro daquilo que nós vamos falar hoje, que é sobre metanoia. Algo que o Senhor tem me incomodado muito é isso. Abra aí em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12. Jesus nos chama para viver uma metanoia. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos. Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra
Estamos aqui mergulhados no Teu Espírito. Nós oramos para que o Senhor venha nos tocar essa noite, venha falar aos nossos corações nessa noite. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor nos ajude a entender esse chamado do Senhor, esse chamado a viver um paradoxo, esse chamado a vivermos uma metanoia, uma renovação de mente, uma transformação na nossa mentalidade, no nosso modo de agir, de viver, de falar. Espírito Santo, nos ajude a ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que o Senhor nos transforme à sua imagem e semelhança, e nos ajude a viver essa metanoia pela qual o Senhor nos chama. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Gente, a ideia de metanoia é uma mudança essencial de pensamento ou de caráter. Metanoia te leva a mudar de direção e viver um novo caminho, a ter uma nova mentalidade. É agora o agir do Espírito em nós que testifica toda a palavra de Deus e nos transforma de dentro para fora, gerando naturalmente agora em nós um estilo de vida. Então, metanoia é eu estar em um caminho e agora eu encontrei Jesus, eu encontrei uma viva esperança, eu encontrei o meu verdadeiro sentido para viver, e agora eu dou um giro de 360 graus e vou por outro lado. O Evangelho a metanoia é eu ver Jesus, conhecer Jesus, enxergar Jesus e tomar um rumo totalmente diferente do que eu estava vivendo. Você lembra quando Jesus ele nasce? E aí aqueles magos, os reis magos, eles veem uma estrela e eles vão até Jesus. E aí, antes de ir até Jesus, eles tinham encontrado o rei. E o rei havia mandado matar todas as crianças. E aí aqueles reis magos vão comprovar que Jesus havia nascido ali, que o menino havia nascido, que a promessa havia se cumprido ali. E aí eles chegam, eles veem Jesus. E aí a Bíblia diz que eles pegam o quê? Um caminho totalmente diferente. Porque a ordem para eles era: olha, vocês vão até lá. O rei disse para eles: agora e aí você vai ver eles lá, você vai ver o menino lá e você volta para dar uma notícia para nós. Mas o que acontece? Ele muda totalmente a direção. Aqueles reis magos, eles mudam, eles não voltam para o rei, eles tomam um caminho totalmente diferente. E o Evangelho é isso. O Evangelho que Jesus nos chama a viver é um Evangelho que aquele que rouba, não rouba mais, aquele que mente, não mente mais, aquele que se masturba, não se masturba mais, aquele que é viciado na pornografia, não pode mais ser viciado na pornografia, entre tantos outros pecados. Aquele que tem um namoro impuro, que tem um relacionamento ativo, que fazem sexo antes do casamento, agora isso não faz mais parte da vida de vocês. Aqueles que falam palavrões, precisam mudar agora a maneira de falar. Então o Evangelho ele vem para nos ensinar isso. O Evangelho ele vem nos ensinar sobre um homem assassino, que estava num caminho para assassinar mais pessoas, e aí ele encontra Jesus, e se transforma, e dá um giro de 360 graus, por um caminho diferente, e aí ele passa agora a ser um discípulo de Jesus. Sabe, é sobre isso que agora nós precisamos pensar. Metanoia é sobre isso, é uma renovação de mente.
é uma renovação de comportamento, e isso é algo de dentro para fora, porque o que Jesus vai tratar é o meu caráter e o seu caráter. Então você pode ser a pessoa mais linda, você pode ser a pessoa que mais se veste bem, você pode ser a pessoa que tem mais dinheiro, você pode ser a pessoa mais cheirosa, mas se o seu coração for um coração impuro, você é um sepulcro caiado, você é podre, você é sujo, você é suja. Porque é de dentro para fora, é uma transformação que Cristo causa em mim, de dentro para fora. E isso vai mudar totalmente a minha perspectiva, vai mudar totalmente a minha mentalidade, a forma como eu enxergo o mundo e as pessoas. Então Jesus nos chama a essa metanoia, Jesus nos chama a esse compromisso mesmo com Ele. Sabe, a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. E ser santo é o que? É ser separado. Então eu preciso ser separado para quem Jesus me chamou. Porque, como eu sempre digo aqui e repito, a sociedade, as pessoas, o ser humano vive buscando um sentido para viver. E enquanto eles não encontram a Cristo, eles vão continuar mergulhando na pornografia, eles vão continuar mergulhando de ficar com uma pessoa numa noite, ficar com outra pessoa em outra noite. Eles vão continuar buscando uma vida de engano, eles vão continuar mentindo, eles vão continuar roubando, eles vão continuar falando palavras promíscuas, eles vão continuar colocando a esperança deles, talvez no dinheiro, talvez em outras pessoas. Só que a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós entendemos que agora Ele é o nosso sentido de viver. E se Ele é o nosso sentido de viver, nós começamos a mudar. E isso é algo automático, é um processo que nós temos com Jesus. Eu não estou falando que você vai sair daqui, você não vai ter mais tentações, você não vai ter mais dificuldades, você não vai ter mais pensamentos impuros. Não estou falando isso, mas o que eu estou falando é que agora, diante disso, uma decisão minha e sua, onde ninguém te vê, no seu quarto, na sua casa, e seja lá onde você frequenta, você precisa ter uma decisão de ou ser alguém que escolheu Jesus, ou de continuar rejeitando Jesus, através do seu estilo de vida e comportamento. Quantas vezes nós rejeitamos Jesus? Quantas vezes nós negamos Jesus? Sabe quantas vezes? Quantas vezes preferimos nos satisfazer e algo momentâneo, algo que passa rápido, coisa de segundos, sei lá, 30 segundos, 40 segundos, vem o prazer, passa, e aí vem aquele sentimento do quê? De vazio, porque não é o sentido verdadeiro que é Cristo. Mas a partir do momento que eu começo a me relacionar com Cristo, Ele começa a me preencher. E é algo de dentro para fora. Então Ele começa a me moldar e moldar o meu caráter. Então hoje eu estou falando aqui de caráter. Que tipo de jovem você é? Que tipo de jovem você quer se tornar? Que tipo de homem e de mulher você quer se tornar? Que tipo de profissional você quer se tornar? Como está o nosso caráter? Sabe? E isso exige algumas decisões que nós vamos precisar tomar nesse processo. Nós que dizemos crer em Jesus, nós precisamos tomar algumas decisões. E aí eu queria aqui mergulhar agora com você dentro desses Salmos. Abre comigo aí em Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Diz assim: bem-aventurado
o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Então a ideia desses salmos aqui é nos mostrar alguém agora que está se desvinculando de algumas coisas. E o que nós precisamos entender nesses dias é que existem lugares que não nos cabem mais frequentar. Existem amizades que não nos levarão para lugar nenhum. E existem comportamentos que já não fazem parte do que Jesus está nos tornando. Nós precisamos compreender isso. E esse salmo agora ele vem para nos ensinar. Essa pessoa que está começando a se desvincular de algumas coisas. Porque não é fácil perder amizades. Eu perdi muitos que não eram amigos de verdade. Isso só mostrou que não eram amigos. Eram amigos na hora de beber. Eram amigos na hora de usar droga. Eram amigos na hora de festa, mas não eram amigos de verdade. Nunca recebi depois uma mensagem deles. Sabe? Mas não é fácil. Porque em muitos momentos que você vai precisar abrir mão de algumas coisas, de alguns lugares que você frequenta, de algumas amizades, de alguns comportamentos, isso vai te ferir, vai doer em você. É algo que realmente vai te deixar mal, vai te deixar entristecido. É uma situação que muitas vezes você vai sim se sentir sozinho. E faz parte dessa caminhada, porque você vai perceber que você não está sozinho. Você acha que está sozinho, mas em muitos momentos você vai ter pessoas cercadas daquilo que você está buscando também. Pessoas cheias daquilo que você está começando a buscar. Mas é um caminho doloroso. É um caminho que vai exigir muito de mim e de você. Porque é um compromisso e é uma entrega total. Mas nós não estamos sozinhos. Isso é algo que eu aprendi. Eu estou te falando, é uma verdade. Você vai se sentir sozinho, mas você não está sozinho. Muitas pessoas estarão enfrentando isso também. Existem muitas pessoas para te abraçar, para te acolher. Da mesma forma que havia para te arrastar para fazer o mal. E aí esse salmo então agora vem para nos ensinar. E o primeiro ponto que o salmista ele escreve para nós é o quê? Que bem-aventurado é quem? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. E minha pergunta para você é: quem você tem escutado nesses dias? Quem você tem ouvido nesses dias? O que tem entrado de som nos seus ouvidos? Em Provérbios capítulo 12, versículo 26, fala assim: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Sabe, deixa eu dar um conselho para vocês. Não ouça pessoas que não têm perspectiva de vida. Não ouça pessoas que estão apenas existindo, que se preocupam apenas em curtir a vida, porque essas pessoas, elas vão te levar ao fracasso junto com elas. Não ouça essas pessoas. Não ouça. É o que Jesus ele diz.
ele faz uma comparação. Ele diz: olha, pode um cego guiar outro cego? E aí eu te pergunto, pode uma pessoa que não encontrou o seu sentido de vida, não encontrou Cristo, guiar você? É um cego que vai estar guiando outro cego. E andar no conselho de alguém é a mesma coisa que você andar sobre a palavra dela. Sabe, quando você começa a acreditar naquilo que aquela pessoa está te dizendo, só que isso só está te afastando do caminho da verdade. Sabe, aquele seu amigo que tem visto o seu comportamento que está diferente, a sua escolha, que tem visto que você está frequentando a igreja, e agora começa a falar que você é louco, que você está perdendo tempo, ou sei lá o que eles falam mais aí. Começam a falar, sei lá, que você... O que mais que eles falam aí, gente? Vocês já ouviram, que já te xingaram? Começam a excluir você, deixar você de lado. Sabe, são esses tipos de pessoa que vão tentar e vão aparecer no seu caminho para tentar fazer você desanimar da sua escolha, que vão tentar fazer você retroceder do caminho que você tem escolhido. Sabe, o meu conselho para você é: não dê ouvidos para pessoas que não vão dar destino para você. Eu preciso dar ouvidos para as pessoas que me dão destino. E quem me dá destino, senão o meu Deus que me criou? Então, não ande no conselho dos ímpios. Não dê ouvidos para quem não pode te dar destino. E aí o salmista, ele continua. E o que ele diz aí? Nem bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. A tradução NVI, ela usa as palavras imitar a conduta. Ele não imita a conduta ou o comportamento daquele tipo de pessoa. E eu fui pesquisar o significado disso. Significa tomar a posição, é manter-se no lugar ou viver como o outro vive, resistindo e desejando ser o outro. Sabe, isso fica claro para nós, que aquele que é bem-aventurado, aquele que é feliz em Jesus, não deseja imitar ou ser o que ele não foi chamado para ser. E é por isso que tem lugares que não cabem mais a mim e a você. Tiago diz que as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Então percebe que o salmista aqui, ele está ensinando um caminho para nós. É alguém que está tomando um caminho. Então ele não anda mais no conselho dos ímpios. Ele não ouve pessoas que estão arrastando ele para o mal, para o pecado. E agora ele não se detém, ele não se assenta ali. Ele não quer se comportar como os outros, porque ele está num novo caminho. Ele não vai agir mais como os outros. Então você e eu, nós não precisamos fazer as coisas porque todo mundo está fazendo. Ah, Felipe, mas está todo mundo rebolando e postando vídeos no TikTok, mas você não é todo mundo. Ah, Felipe, mas está todo mundo beijando na boca, você não é todo mundo. E nós precisamos entender isso. Isso é não andar como todo mundo, porque você não é mais do mundo. Sabe, isso precisa ficar cravado na minha mente, na sua, no seu coração e no meu. Nós não somos mais desse mundo. Ah, mas aquela dancinha está dando like, está dando curtida. Você não é todo mundo, você não precisa de like e curtida. Você precisa de Jesus.
Ah, mas é a trend do momento. Que se lasque a trend do momento. Eu quero Jesus. Eu não vou abrir mão da minha santidade, da minha pureza, do meu compromisso com Jesus. Sabe, são essas escolhas que a gente precisa tomar. É esses tipos de comportamento. Sabe, eu estou lendo o livro de Daniel e me impressiona muito o comportamento deles. Eles estavam dentro da Babilônia. Sabe, eles estavam em um lugar de idolatria. E em nenhum momento eles deixaram de buscar Deus, de adorar a Deus, de abrir mão do Deus deles. Eles não se prostraram, eles não se renderam, eles não adoraram outro Deus. E eles foram jogados na fornalha. Daniel foi jogado na cova do leão. Mas eles não abriram mão de quem eles foram criados para ser, que é adorar a Deus acima de todas as coisas. Eles não abandonaram esse caminho. E aí eu me pergunto quantas vezes a gente abre mão da nossa santidade, da nossa pureza, da nossa consciência limpa, talvez para agradar os outros, para andar na moda, mas todo mundo está andando por esse caminho, mas você não é todo mundo. Então não adianta você querer ser usado unicamente por Deus se você continua a fazer o que todo mundo está fazendo. Como você quer ser queridinho de Jesus, a queridinha de Jesus, ser usado unicamente, exclusivamente por Ele, se você faz o que todo mundo faz? Se você não tem a capacidade de abrir mão quando você precisa abrir mão das coisas, se você não tem a capacidade de obedecer quando tem que obedecer. E é sobre isso. Sabe, Zaqueu, quando ele viu Jesus, roubar já não cabia mais para ele. Quando Jesus chamou Mateus, que era um publicano, a coletoria de impostos, roubar já não era mais para ele. Sabe, então todas as vezes que Jesus agora nos chama, tem lugares que não nos cabe mais frequentar. Ah, mas o Espírito Santo está em mim, Ele vai me ajudar, Ele vai me fortalecer. Não, eu vou lá agora naquela balada evangelizar. Mentira. Mentira. Você está na carne. Você quer ir lá por causa que você quer rebolar. Você quer ir lá porque você quer experimentar o que é aquilo. Sabe, tem lugares que não estou falando que esses lugares não precisam ser evangelizados. Eles precisam sim, mas por homens e mulheres que estão posicionados, por homens e mulheres que realmente não vão começar a mexer o corpinho quando as batidas começar a tocar mais forte, mas que realmente vão com um único objetivo: pregar Jesus. Pregar Jesus. Então tem lugares que não nos cabem mais para frequentar. Por quê? Que testemunho eu e você queremos dar para as pessoas? Imagina eu estou numa bela sexta-feira, num barzinho, eu e a Ana Clara no barzinho, com alguns amigos, e aí um de vocês passam lá, e aí a gente está lá, pagodinho rolando, a gente no barzinho lá, e aí? Que testemunho que eu estou dando? Como eu vou poder vir aqui e pregar alguma coisa para vocês? Então assim, existem lugares que não nos cabem mais. E ponto. É uma decisão que nós precisamos tomar. Nós precisamos tomar, porque as más conversações deixa eu falar a palavra certa, corromperão os bons costumes. Então vamos continuar. E aí o terceiro ponto, o que ele faz? O que ele diz para nós aí, ó? E nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então olha isso,
ele não ouve mais, ele não frequenta mais lugares, e agora ele não se assenta mais com certos tipos de pessoas e de amizades. Então existem rodas de conversa que não te cabe mais, porque muitas vezes elas têm feito você negar Jesus. Elas têm feito você negar Jesus. Você lembra onde que Pedro negou Jesus? Onde ele estava? Jesus é levado, Pedro segue Jesus, Pedro entra dentro do espaço lá onde Jesus é levado, e aí a Bíblia diz que ele vai se aquecer com algumas pessoas, e aí a Bíblia diz que ele se assenta naquele lugar, e aí ele fica naquele lugar, e as pessoas começaram a perguntar para ele: ué, não era você que seguia Jesus? E aí a Bíblia diz que ele nega Jesus. Ele traz Jesus ali. Então tem muitas rodas que você frequenta que te fazem negar Jesus. Conversas que já não fazem mais parte da sua vida, que não podem fazer mais parte. E a decisão de se afastar precisa ser sua. Eu me lembro que quando eu me converti, e aí eu trabalhava lá em Bebedouro, numa distribuidora de medicamento, e todos os meus amigos, aqueles que eu dava rolê antes, eles trabalhavam comigo, eles trabalhavam lá. Então era comum para nós sair para o rolê e beber, festa e tal. E aí quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu comecei a mudar. Eu comecei agora a não ouvir mais algumas pessoas, eu comecei a me afastar de algumas pessoas, sabe? E eu me lembro que a gente sempre jogava truco. A gente jogava truco na hora da nossa janta, a gente trabalhava à noite, sempre jogava truco. E naquelas conversas, naquele lugar, não tinha apenas o truco, mas era conversa imoral, era palavrão, era só conversa assim, lixo, só conversa podre, só conversa que realmente cauterizava a minha mente. E o Espírito Santo foi me incomodando sobre isso. E eu precisei tomar um posicionamento. Eu precisei começar agora então me afastar deles e ficar sozinho. Então eu pegava meu celular, colocava meu fone e eu ouvia um louvor e ficar sozinho. E aí eles foram me excluindo de tudo. E aí eles foram cada vez mais se afastando de mim. Só que, do contrário, eu comecei a me aproximar deles, só que agora de uma forma diferente. De uma forma de tentar convencer eles sobre o Jesus que eu estava conhecendo. Sabe, eu lembro que a gente, lá na nossa empresa, a gente começou a pegar algumas cadeiras e a gente ia lá para trás da empresa. E aí a gente colocava algumas cadeiras vazias. E aí a gente começava a pregar para aquelas cadeiras. A gente começava a profetizar. A gente começava a orar. E aí passa 2 semanas. A gente começou uma célula dentro da empresa. E aí a gente começa essa célula. Na primeira célula deu quase 30 pessoas. E aí a gente começou a pregar o Evangelho. E aí a gente começou a avançar. A gente saía. Nisso começou a entrar alguns outros amigos que eram da igreja. Entrou dentro da empresa. Começaram a me ajudar. E aí a gente começou. Meu chefe também foi uma pessoa que me ajudou muito. Que era cristão também, caminhava junto com a gente. E aí a gente começou a orar, a gente conseguiu uma sala com cadeira almofadada, com ar-condicionado, com telão. Era realmente uma igreja. A gente deu o nome de CDT, Célula do Trampo. Tinha luzinha, tinha tudo. Tinha um púlpito. E aquilo assim, era a nossa maior alegria. A gente começou a pregar o Evangelho. E a gente começou a manifestar o reino de Deus. E aquelas pessoas, aqueles amigos que
me arrastavam para o mundo começaram a se interessar por aquilo, a frequentar as células, e a gente orava, e a gente declarava, e a gente realmente pregava o Evangelho com ousadia. Sabe, e o engraçado é que a gente recebeu muita chacota, a gente era muito zoado, muitas vezes excluídos. Muitos falaram que a gente estava perdendo tempo. Você está perdendo tempo, cara. Só que em muitos momentos, sabe o que acontecia? Muitos, eles começaram a entrar em crises. E sabe quem que eles procuravam? Nós, porque eles enxergavam em nós agora, nós tínhamos uma palavra para eles, nós tínhamos um abraço que eles precisavam. Sabe, eles começaram a enxergar em nós agora uma referência para eles. E Jesus foi mudando todo o ambiente ali. Jesus foi começando a tomar conta do ambiente. E eu não precisava mais agora ficar excluído, porque no refeitório onde eles jogavam truco, eu poderia ir lá agora, que o que eles estavam falando, se era besteira, se era de mulher, se era de bebida, eles paravam porque eu estava ali. Eles paravam porque agora eles respeitavam aquilo que eu carregava, porque eles entendiam que nos momentos que eles mais precisavam, eles encontravam esperança através da minha vida, que era Cristo em mim. No momento que eles mais se sentiam sozinhos, eles encontravam alguém que estava ali para abraçar eles. Sabe, e Jesus fez milagres ali. A gente batizou pessoas ali, na verdade levamos na igreja, e essas pessoas se batizaram. Tudo por causa de um posicionamento, de um comprometimento sério com o Evangelho. E é isso que nós precisamos. Então, existem rodas de conversas que não cabem mais a você, se você não estiver disposto a mudar elas. Se você não estiver disposto a mudar o tipo de conversas. Então pense sobre isso. Pense nesses 3 pontos. Não vou me estender, já passou do horário. Se o louvor quiser subir, mas eu queria que vocês realmente gravassem esses pontos. Não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, e nem se assente na roda dos escarnecedores, porque existe algo muito maior para você. Existe uma esperança maior, uma alegria maior, um prazer maior para você viver com Jesus. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Eu queria que você pensasse mesmo o que você tem ingerido nesses dias, do que você tem se alimentado nesses dias. Qual que é o tipo de conversa que você tem tido, os conselhos que você tem ouvido, as amizades que você tem tido, os lugares que você tem frequentado. Queria que você pensasse, refletisse mesmo sobre isso. Só que à medida que você pensa sobre isso, eu queria que você pensasse também sobre Jesus, sobre o que Ele é para você, sobre o que Ele representa na sua vida, sobre o que Ele significa para você. Será que você entende, que você compreende o que Cristo fez por você? Será que você compreende que o sacrifício de Jesus por você foi para te tirar desse lugar de pecado? Foi para te tirar desse lugar de imoralidade? Foi para tirar você
desse lugar de mentira, de engano. Jesus se entregou para te dar agora um novo e vivo caminho, que Ele construiu através do teu sangue, um caminho que Ele fez com o teu sangue. Comece a orar aí no seu lugar, comece a pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração, te mostrar e te revelar talvez comportamentos que você tem que mudar. Fala para Ele te mostrar as amizades que você tem que se afastar, que você tem que abrir mão, os grupos de conversa no WhatsApp que você tem que sair fora, as pessoas que você segue no seu Instagram, no seu Twitter, no seu TikTok, que você tem que parar de seguir porque só tem imoralidade, os lugares que você tem frequentado, que já não cabem mais a você, você nunca vai ter sentido, você não vai se sentir em paz, você não vai encontrar alegria, porque não está nesse lugar. A verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Que você possa orar nesse momento e pedir para que Jesus te faça sentir essa alegria, esse prazer, essa satisfação. Coloca as mãos sobre a sua cabeça aí agora. Eu sinto que tem muitos jovens que têm sofrido ataques violentos na sua mente, pensamentos impuros, pensamentos malignos, pensamentos de desânimo, pensamentos de desistência, pensamentos de incredulidade, pensamentos que têm gerado dúvidas ao seu coração. E eu oro nesse momento, e eu quero declarar a mente de Cristo sobre a sua mente. Eu quero declarar pensamentos de paz e não de mal. Eu quero declarar uma consciência limpa sobre a sua mente. Eu quero declarar em nome de Jesus que ainda que pássaros voem sobre a sua cabeça, você não permitirá que eles façam ninho nela. Eu quero declarar mesmo pensamentos puros, pensamentos de paz, pensamentos de esperança. Eu quero declarar que você volte a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, que você volte a ter perspectiva na vida. Eu declaro mesmo para que a sua mente seja aberta e você tenha um entendimento de quem Cristo é, de o que Ele fez por você e do que Ele tem para a sua vida. Que nesses dias Jesus possa te mostrar o que você precisa abrir mão. Que Jesus te mostre o que você precisa abrir mão, do que você precisa se afastar, o que você precisa deixar para trás, para viver o que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus oramos, Senhor. Transforma o nosso caráter, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, Senhor. Senhor, gera em nós um coração puro, gera em nós uma consciência limpa, gera em nós uma fé sincera, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor fortaleça cada jovem aqui a tomar uma decisão radical, que eles sejam radicais
nas decisões que eles precisam tomar. E que eles venham experimentar, Jesus, a sua presença como nunca antes eles experimentaram. Que eles venham se relacionar com o Senhor como nunca antes eles se relacionaram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. Dê um abração aí na pessoa do seu lado. Já estamos finalizando. Amanhã nós temos culto às 9 horas da manhã, às 19 horas. Venha. Sábado que vem, convide mais alguém para estar aqui com a gente. Insista, mande mensagem, mande a imagem do banner do culto. Convide mais pessoas para estar aqui. E que realmente o Espírito Santo venha te incomodar. O Espírito Santo venha tirar você de lugares que você frequenta, que não agradam a Ele. Que realmente você tenha um posicionamento radical para viver a boa, perfeita e agradável vontade